Graça e paz, irmãos. Estou aqui em nome da Igreja Presbiteriana. Eu gostaria de transmitir uma mensagem para vocês, Uma mensagem sobre a fé. Então, em primeiro lugar, vamos orar a Deus por esse momento, por essa mensagem. Querido Deus, amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, esteja, Pai, comigo nesse momento, esteja, Pai, com quem está assistindo essa mensagem, com quem está ouvindo, ó Pai. Fala ao coração de cada um, ó Pai, a começar pelo meu, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos entender e absorver a Tua palavra, Pai. Amém. Vamos fazer a leitura da primeira carta de João, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, como eu disse, hoje a mensagem é sobre fé. A Galeria da Fé, ela é pródiga em relatar as aventuras dos heróis da fé. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A história do homem caminhando na fé e pela fé na busca de Deus e de como agradá-lo. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vem confirmar isso, dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. 1 João 1 a 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, vamos falar sobre a fé e as vitórias que a fé gera. Em primeiro lugar, a fé gera vitórias sobre as enfermidades, Em Êxodo, capítulo 23, verso 25, podemos ver: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Em Mateus, capítulo 9, verso 22, Jesus, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, ou em outras versões, curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Mateus, capítulo 15, verso 28, diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Lucas, capítulo 7, no verso 10, diz sobre a cura do servo do centurião, E termina dizendo assim: e voltando para casa, aqueles que foram enviados encontraram curado o servo. Então temos aí vários relatos bíblicos, de pessoas que foram curadas, que tiveram vitória sobre as enfermidades a partir da fé, porque creram, Da mesma forma, isso acontece nos nossos dias. Não só enfermidades físicas, mas enfermidades emocionais, enfermidades psicológicas, enfermidades relacionais, são curadas através da fé, quando empregamos a nossa fé com esse propósito. Em segundo lugar, a fé gera vitória sobre a incredulidade. Marcos, capítulo 16, verso 14, diz: mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Em Gênesis, no capítulo 6, diz: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste.
né? Aí falando a respeito de Noé. Também temos o relato bíblico de Daniel, né? Daniel que é conhecido como aquele que sobreviveu à cova dos leões, porque ele teve fé e porque ele confiou em Deus. Da mesma forma, os seus amigos, eles foram jogados na fornalha de fogo e ao invés de serem consumidos pelo fogo, eles tiveram a companhia de Deus dentro daquele lugar, protegendo. Então, a fé dessas pessoas gerou a vitória. E da mesma forma, Jesus repreendeu a fé daqueles dos apóstolos que não creram, não acreditaram, eles não entendiam como era possível que Jesus, sendo Jesus, anunciando que ele voltaria, né, que ele ressuscitaria, ele tivesse ressuscitado, né? Então, dessa forma, a fé dessas pessoas gerou vitória sobre a incredulidade. E quando não exercida, a incredulidade que superou a fé, né? E, por último, a fé gera vitória sobre o pecado. Em João, capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Romanos, capítulo 6, verso 6, diz também: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Em 2 Pedro 38 diz: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, a fé gera vitória sobre o pecado, não apenas com o poder de apagar e de perdoar os nossos pecados momentâneos, vamos dizer assim, mas a fé em Cristo Jesus, ela gera vitória permanente sobre o pecado. É através da fé que nós estaremos com Deus, que nós estaremos na glória com Deus. É através da fé em Cristo Jesus. É essa a vitória. Não é simplesmente deixar de pecar como uma força de vontade, não é isso. A fé é muito maior que isso, ela não se limita a isso. A nossa fé em Cristo Jesus é a única coisa que pode nos reaproximar de Deus, tirar a mancha do pecado e rasgar o véu que nos separa de Deus. Então, concluindo, deixo aqui o versículo de 1 Tessalonicenses 5, versos 8 e 9, que diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos exercer essa fé, porque foi para ela, para isso que Deus nos criou, né? Foi pensando, foi almejando, foi desejando isso, certo? E é isso, irmãos. Nesse momento de tanta dificuldade, especialmente, vamos vencer uma após a outra com a nossa fé, acreditando que Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está na liderança em todas as situações. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.